Capítulo 5. Espere a abundância. Audiolivro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. As chaves para maximizar o incrível potencial que nasceu com você. Espere a abundância. A mente é um imã poderoso e, sendo assim, atrai tudo que corresponde ao seu estado mental dominante. Mas é a sensação que determina qual é esse estado mental que irá governar a mente e atrair o que você deseja. A sensação pode ser uma bênção ou uma maldição. De qualquer forma, é certamente a força invisível mais poderosa da vida. O que você está fazendo para aumentar sua renda? Se a resposta a essa pergunta for nada, ou se está começando a pensar apenas agora o que você poderia fazer, você provavelmente ainda não assimilou as ideias apresentadas nos capítulos anteriores. Você deve estar atento, porque os capítulos desse livro são como peças de um quebra-cabeça. Todos se encaixam formando uma imagem única e completa. Já que agora você está bem no coração desse livro, gostaria de lhe pedir para prestar particularmente muita atenção nas ideias a seguir, para que possa juntar e montar todas as peças com sucesso. Logo descobrirá que, se as ideias apresentadas nesse capítulo forem usadas com inteligência, a expectativa pode ser o mecanismo que provocará a atração de todas as boas coisas que deseja para a sua vida. Contudo, se não tiver muita cautela, a expectativa também pode se tornar rapidamente um inimigo irremediável e destrutivo. Por isso, seja competente na maneira como exercita essa força invisível, mas muito poderosa. Acredito que você já entendeu que não pode ter riqueza no mundo material sem antes, primeiro, ter visualizado a riqueza em sua mente. Mas o que isso realmente significa? Isso significa que antes mesmo que qualquer um de nós comece a sair da pobreza que nos rodeia em nosso mundo exterior, devemos primeiro eliminar o empobrecimento que está enterrado profundamente em nosso próprio ser. Nas páginas anteriores, expliquei como a prosperidade, quando entendida adequadamente, é simplesmente a consciência interna de riqueza, a plenitude e o estado completo que abunda no mundo espiritual. Em outras palavras, é impossível sentir-se pobre quando há a consciência de estar envolvido pelo cuidado de um Deus amoroso, um espírito universal, ou qualquer outra forma que prefira chamar. Deixe-me repetir. Nunca houve e nunca haverá falta de suprimento além daquela que criamos para nós mesmos devido à nossa consciência limitada. A lenda da lâmpada. A história a seguir ajuda a reforçar essa grande verdade sobre sua infinita fonte de suprimento. Visualize um casal pobre que passou a sua vida inteira vivendo em grande escassez. Imagine-os então sendo transportados de repente para uma pequena vila, onde admiravelmente eles descobrem que sua nova casa está iluminada com eletricidade. Eles nunca tinham tido nenhuma experiência anterior com aquela força. Nunca tinham visto luz elétrica antes e estavam completamente fascinados com as lâmpadas de 8 watts que iluminavam sua casa. Passam-se alguns meses e, paulatinamente, o casal começa a aceitar a lâmpada como uma faceta da vida moderna. Contudo, um dia, aparece em sua porta um vendedor muito habilidoso, dizendo que a lâmpada de 8 watts já não é mais adequada para a casa deles. Alerta que deveriam comprar a nova lâmpada de 60 watts, que acabou de sair no mercado. Como o casal já havia se tornado um pouco mais aventureiro, aceitam que o vendedor faça a demonstração do novo produto. Assim que a lâmpada é conectada e a luz ligada, o casal novamente fica fascinado. Não só porque a lâmpada emitia luz, mas porque realmente iluminava todo o cômodo. Nem em suas fantasias mais ousadas eles haviam imaginado que a fonte de toda aquela luz estava ali o tempo todo.
Nem tinham percebido que aquele enorme aumento de luz poderia ser originado pela mesma corrente que alimentava sua pequena lâmpada de 8 watts. É estranho. Nós rimos pela inocência demonstrada pelo pobre casal, mas a verdade é que a maioria de nós sabe menos do próprio potencial do que o casal com respeito à força da corrente elétrica. Como casal na história, nós nunca, nem mesmo em sonhos, imaginamos que o poder infinito que nos envolve pode iluminar nossas vidas com uma luz mais magnífica que a lâmpada mais potente já construída. Nunca captamos a simples verdade de que tudo o que devemos fazer para melhorar nossos resultados é criar uma ideia maior e mais próspera para conectarmos a fonte de vida. Em vez disso, muitos de nós estrangulamos esse manancial com pensamentos de energia empobrecida, com dúvida e medo, cortando inteiramente o fluxo de prosperidade. Quero lhe aconselhar, portanto, a mudar sua maneira habitual de pensar. É isso mesmo. Mude agora e lembre-se de que o fluxo de abundância sempre flui no sentido da mente aberta e expectante. Você tem que entender que já possui em substância, se não na forma física, tudo o que é necessário para produzir prosperidade em seu mundo material. Os 2 fatores determinantes para que você possa alcançar os resultados desejados são 1. Desejo. 2. Expectativa. Até esse ponto você pode ter vivido da forma como a massa vive toda a sua vida, simplesmente porque está abrigando a falsa hipótese de que o desejo é a única coisa que precisa para alcançar seus objetivos. Mas deve entender que se o seu desejo não está combinado com a expectativa de que irá receber o que espera, você vai ficar constantemente frustrado e decepcionado sempre que começar a trabalhar em direção a qualquer tipo de objetivo material. Quando você observa as experiências passadas em sua vida, logo percebe que sempre que chegou a um objetivo planejado, você não só desejou aquele objetivo, mas de fato também esperava alcançá-lo. Deixe-me repetir. Desejo sem expectativa não é nada mais do que um pensamento ansioso. E, como já mencionei, a maioria das pessoas deseja positivo, mas esperam negativo. Elas raramente alcançam o que querem. Em seu magnífico livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace D. Wattles nos deu a excelente definição de desejo. Ele disse: o desejo é a força impulsora da vontade que ainda não foi expressa na forma física, mas vai se expressar a partir da ação da pessoa. Em outras palavras, seu ideal, sonho ou objetivo, esse bem que você deseja materializar, só pode se tornar um desejo se estiver propriamente plantado em sua mente subconsciente. Contudo, uma vez que seu desejo esteja estabelecido firmemente, é a atitude de expectativa que garante que seu objetivo ou sonho não seja arrancado ou substituído por qualquer ideia oposta ou concorrente. Em um esforço para ajudá-lo a colocar em prática essa atitude expectante de riqueza autêntica, vamos viajar juntos através de alguns dos capítulos anteriores desse livro. Como você se lembra, começamos a falar sobre a verdadeira natureza do dinheiro e chegamos à conclusão de que ele é um útil e obediente servo. No entanto, como todos os servos, aprendemos que é útil para nós apenas quando ele está sendo empregado. Portanto, concluímos que o dinheiro deve estar sempre trabalhando ou, de outra forma, em circulação. Se não for dessa maneira, como já mencionamos, ele se tornará tão inútil como os jornais velhos guardados em um porão. Em seguida, exploramos a ideia relativa a quanto dinheiro você quer exatamente. Você se torna consciente de que é necessário ser muito específico sobre quanto dinheiro precisa para proporcionar as coisas que você quer ou para viver o estilo de vida que escolher. Uma vez que essa quantia tenha sido decidida, devemos examinar a importância de construir uma imagem de nós mesmos já na posse dessa riqueza, na tela da nossa mente consciente.
Também falamos brevemente sobre a forma que as imagens são formadas e o papel que desempenham em nossas vidas. Em seguida, examinamos a ideia da consciência e de como ela é fundamental para desenvolver, primeiramente, a prosperidade em nossa mente, para então vê-la em nossas contas bancárias. Aprendemos como é importante impregnar nossa mente subconsciente com o conceito de prosperidade e como devemos ver a riqueza já em nossa posse. No capítulo Você, Sua Parte, Deus a Dele, percebemos que éramos co-criadores. Nós nos tornamos cientes de como temos em nossa mente consciente a capacidade de escolher qualquer pensamento que quisermos e criar todas as imagens que escolhermos para materializar. Aprendemos, então, como nós podemos implantar essa imagem em nosso subconsciente, esse centro espiritual do nosso ser, e que é parte de nós, que voluntariamente acolhe qualquer ideia ou imagem e instantaneamente começa a transformá-la em forma física no nosso mundo real. Descobrimos que, quando nós realmente entendemos esse processo criativo da vida e do nosso papel nele, a expectativa torna-se uma configuração mental natural. Independentemente de como as coisas podem parecer no nosso mundo exterior ou o que os outros podem dizer para nós. Vimos que essa absoluta e inabalável fé, a crença no fato de que nossas imagens adquirem forma física, é essencial para termos sucesso em nossas vidas. Também ganhamos a consciência de que tudo isso ocorre depois que começamos a nos ver como entidades não físicas envoltas em corpos físicos. Uma vez que percebamos que nosso corpo é nada mais do que a manifestação física do nosso ser não físico, vamos entender que ele obedece aos comandos da nossa mente e reage de acordo com o tipo de vibração que ela produz. Você deve alcançar um grau de desenvolvimento mental que simplesmente não só acredita que sua imagem de riqueza material vai se manifestar fisicamente, mas irá ter certeza imediatamente de que essa manifestação vai acontecer. É nesse ponto que você deve esperar receber a expressão física da imagem de riqueza. Nada e ninguém será capaz de fazer com que você veja outra coisa em sua mente além disso. Lembre-se, sempre, a verdade nem sempre está na aparência das coisas. Um senhor idoso e rico, sendo entrevistado por um repórter de jornal, foi perguntado em que ponto ele se tornou bem-sucedido. Sua resposta foi: comecei a ter sucesso quando dormia em um banco de um parque, porque sabia onde eu estava e também para onde estava indo. Nesse momento do livro, você sabe onde está e sabe onde está indo. Então espere para chegar lá. O desejo é o motor que move você na direção do seu sonho, e a expectativa é a força de atração que irá mover o seu sonho em sua direção. Então veja-se movendo em direção à riqueza que visualizou e veja a riqueza que você visualizou sendo atraída por você, sabendo que vai entrar em contato com a riqueza e que ela chegará até você no momento certo. Não se sabe em quanto tempo isso deve ocorrer. Não seja impaciente se ela não se materializar da noite para o dia. Tudo que sabemos com certeza é que certo período de tempo deve transcorrer e o período de tempo que a imagem deve ter para se concretizar é regulado pela lei de gênero. A lei do gênero decreta que há um período de gestação ou incubação para a manifestação de todas as sementes. E não se engane sobre isso, a imagem de riqueza que você escolheu para fixar na tela de sua mente e em seguida implantou em seu subconsciente é uma semente. Uma semente que está crescendo e se manifestando em forma física, em um campo mais fértil que você jamais poderia conceber.
A essa altura, não é preciso que nenhuma outra pessoa veja essa nova riqueza. Não é nem mesmo necessário que alguém acredite que você vai recebê-la. A única coisa necessária é que você a veja e que você acredite. Veja, a premissa em que Napoleão Hill construiu sua trajetória é absolutamente verdadeira. Qualquer coisa que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conseguir. Expressando de outra forma, a pessoa é como ela pensa em seu coração. Os antigos gregos referiam-se ao subconsciente como coração. Note que seu subconsciente não mais pode mudar ou alterar sua imagem. Assim como um espelho comum não pode refletir de volta uma imagem diferente do objeto que está à frente dele. Mas lembre-se, como você pensa é quem você é. Não importa como diz para as pessoas o que pensa ou como gostaria que o mundo acreditasse no que você pensa. Isso significa que seus pensamentos mais íntimos, que só você controla, sabem a verdade. Isso é o que você espera. Então isso é o que atrai. E é isso que finalmente receberá. Por meio do estudo do poder do seu subconsciente ou do estudo profundo do poder do modus operandi do espírito, se tornará cada vez mais fácil esperar o bem que deseja. Todas as coisas são possíveis em espírito porque, em seu estado original, o espírito é uma substância invisível, criativa e sensível, cujo único propósito é a expansão e a maior expressão, isso é, o crescimento. No entanto, o espírito ou a substância criativa pode apenas reproduzir, expandir e se expressar de acordo com um limite determinado pelo instrumento mediante o qual se expressa. Desde que o espírito está fluindo para e através de você, você é um instrumento. Portanto, a imagem ou as ideias que mantém em sua mente impõem os limites que são colocados sobre o fluxo de energia espiritual para e através de você. A esse respeito, você pode ser comparado à lâmpada que o pobre casal tinha em sua casa. Você é um instrumento através do qual flui o espírito, assim como uma lâmpada é um instrumento através do qual passa a corrente. Quando o casal acendeu a lâmpada de 8 watts, a eletricidade foi limitada em sua expressão pelo poder da lâmpada. No entanto, quando o vendedor ligou a lâmpada de 60 watts, a eletricidade estava livre para expressar-se em maior grau. E ainda assim ela foi limitada pela forma através da qual fluiu, ou seja, pela nova lâmpada. Uma lâmpada de 100 watts teria permitido uma expressão ainda maior e assim por diante. Portanto, se você mantém a imagem da pobreza, é isso que vai ser expresso em seus resultados. Porém, como agora você mantém a imagem da prosperidade, essa é a imagem que vai ver expressa em seu mundo material. O espírito, substância criativa não física, flui para e através da semente e se manifesta em seu polo oposto, na forma física. Como enfatizamos nas páginas anteriores, o modo operante do espírito é a lei. E é claro que a lei da atração é a causa cujo efeito é o crescimento ou expansão. Portanto, mantenha-se visualizando como um instrumento espiritual perfeitamente dotado, sem limitações de qualquer tipo. Se o fizer, você achará fácil. Na verdade, natural. Em esperar o bem que deseja. Você vai entender que a dúvida simplesmente obstrui o desdobramento do seu desejo. Então, quando produz continuamente imagens de dúvida, você sabe que nunca haverá a materialização da imagem desejada. O espírito criativo, reprodutivo, é o único que sabe o que você pensa. Até que seus pensamentos se tornem fatos físicos e se materializem em seu corpo ou em sua vida.
Então todo mundo com quem você entra em contato poderá saber, porque a energia inteligente o recompensará abertamente, reproduzindo seus pensamentos em realidade. Em que o homem pensa? Você se torna o que pensa. Deveria ser uma frase lembrada constantemente, porque esperar que algo maravilhoso aconteça é orar e esperar sem cessar. Naqueles momentos, quando nós não estamos nos sentindo muito bem fisicamente, ou nossa mente está se tornando nublada pelas dúvidas, deveríamos perceber que é hora de orar com mais convicção e trabalhar para desenvolver um sentimento de expectativa mais forte. Você deve proteger sua mente constantemente contra a dúvida, porque é uma vibração catastrófica. Considerando que a maioria das páginas anteriores tem sido dedicada para o poder dos pensamentos positivos, ou seja, a construção da imagem da prosperidade, a dúvida é o outro lado da moeda, o pensamento negativo. E quando nutrimos as dúvidas, o que estamos realmente fazendo é criando imagens das coisas que não queremos. Além disso, justificar essas dúvidas a você mesmo e originar razões para isso é racionalizar. Não vai adiantar absolutamente nada. Você não pode barganhar com seu subconsciente, porque ele não tem nenhum senso de justiça, nenhum senso de humor, e nem mesmo pode determinar o que é bom ou o que é ruim para você. Para o subconsciente, toda imagem simplesmente é. Portanto, as imagens negativas, preocupantes e duvidosas serão aceitas tão rapidamente e tão de bom grado como serão suas imagens de prosperidade. No instante em que se tornar consciente de que está criando pensamentos de dúvida, fique quieto, comece a relaxar e imagine-se já em posse da prosperidade desejada. Quando fizer isso, estará alterando a corrente mental que flui em sua mente maravilhosa. Espere receber seu bem, com toda a sua consciência em seu mundo material. O homem pensa em segredo e não percebe que o ambiente nada mais é que seu espelho. James Allen escreveu essas palavras 3/4 de um século atrás, e elas ainda são verdade nos dias de hoje, serão sempre verdadeiras no futuro. Programe sua mente para esperar bons resultados, e isso será exatamente o que você receberá. A história de Pat e John. Enquanto estava escrevendo essas linhas, recebi um telefonema de um casal maravilhoso, Pat e John, os quais posso definitivamente colocar entre meus amigos mais próximos. Ligaram para me contar que estariam se mudando para sua casa nova na terça-feira seguinte, e eu fiquei impressionado ao ouvir essa notícia maravilhosa. Veja, há menos de 2 meses, passei cerca de 5 horas falando com eles sobre o conceito da criação de imagens e do incrível poder da boa expectativa. Durante o curso da conversa, perguntei ao John o que ele queria mais do que qualquer outra coisa no mundo. E após um longo período de silêncio, ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: gostaria que a Pat, Tony, o filho da Pat, e eu pudéssemos estar na nossa casa própria até o Natal. E gostaria que meu filho pudesse passar o dia de Natal conosco. O filho de John vive com sua mãe, mas eles têm uma relação muito afetuosa. Perguntei por que ele simplesmente não ia em busca de fazer seu sonho de se tornar realidade. Ele respondeu que não podia, porque não tinha dinheiro para isso. Então tive a audácia de lembrar ao John que todas as coisas são possíveis para os que creem, e, portanto, ele definitivamente poderia fazer o seu sonho se realizar. Talvez ele só não soubesse como proceder para fazê-lo. Por isso, nós 3 passamos cerca de 1 hora discutindo o tipo da casa que eles queriam, até que todos tivéssemos uma imagem muito clara da casa de seus sonhos gravada na tela da nossa mente.
Falamos sobre a expectativa e eu expliquei que muitas coisas boas iriam começar a acontecer com eles no instante em que começassem a esperar para estar em sua própria casa no Natal. Como esperado, a primeira coisa que aconteceu com eles, uma vez que essa nova atitude permeou sua consciência, foi que ambas as mentes transferiram-se para o lado de como fazer. Novas ideias começaram a fluir como água, e perguntas surgiram sucessivamente de forma rápida. Quanto uma casa como essa custaria? Quanto teríamos para dar de entrada? Onde poderíamos encontrar uma casa assim? Para obter respostas para suas perguntas, eles precisavam de um corretor de imóveis experiente. Sugeri para o John que ligasse para a Natalie Kopman, uma senhora que é uma profissional no ramo imobiliário, e relatasse seu sonho. Deveriam perguntar a ela o que precisavam financeiramente para fazer seu sonho ou imagem se tornar uma realidade. Por fim, disse a ele que deveria estar bem concentrado, com toda a atenção do consciente para ganhar a quantidade de dinheiro que precisava para realizar seu objetivo, e ele teria também que esperar ganhar toda essa quantidade, e em seu tempo. Surpreendentemente, descobriu-se que a quantidade de dinheiro necessária era muito menor do que a imagem que já tinham pensado que seria. Além disso, como ambos, John e Pat, eram vendedores comissionados, seu caminho para alcançar esse objetivo financeiro não estava tão cheio de impedimentos, assim como é para muitas outras pessoas. No entanto, sem entrar em detalhes sobre os muitos obstáculos que eles tiveram que ultrapassar, basta dizer que, com a ajuda de Natalie, Pat e John conseguiram. Na terça-feira seguinte, iriam se mudar para sua nova casa, e no próximo sábado seria o dia de Natal. Antes de desligar, perguntei ao John se seu filho iria passar o Natal com eles. Calmamente, mas com uma voz transbordando de alegria, ele respondeu: sim, ele irá. E certamente isso faz a diferença quando você espera o que quer em vez de ficar esperando o que você não quer, não é, Bob? Eu apenas sorri e disse: sim, John, claro que faz. Muitas pessoas hoje vivem suas vidas inteiras com base no ver para crer. Ou seja, as únicas imagens com as quais ficam envolvidas emocionalmente são as que eles podem distinguir em seus sentidos físicos. Mas os indivíduos de visão realista, através dos séculos, souberam sempre que o princípio da substituição é: o que você vê é o que você terá. Isso significa que as imagens na mente das pessoas realmente precedem as imagens concretas que permeiam nosso mundo material. Portanto, você deve estar ciente do fato de que o fascinante mundo físico que vemos diante de nós, com todas as suas conveniências para tornar nossa vida mais confortável, foi construído em grande parte por fabricantes de imagens, homens e mulheres de visão, que sabiam o que poderiam fazer e que esperaram todo o restante cair no lugar, sem se importar com as críticas contrárias proferidas pelos demais. Por exemplo, 2 jovens mecânicos de Ohio nos apresentaram um reino inteiramente novo, criando e mantendo uma imagem de um avião em voo. Mas se eles não esperassem ter sucesso, com certeza iriam desistir na primeira vez que se encontrassem com a derrota. Como não fizeram assim, agora estamos apenas a horas de distância de qualquer lugar do mundo. Na verdade, podemos mesmo chegar a outros planetas dentro de um curto espaço de tempo. Edison construiu e realizou uma imagem que iluminou todo mundo e, como resultado, nós não precisamos gastar metade dos nossos dias tateando na escuridão. Você deve entender que também pode mudar o seu mundo, assim como fizeram John e Pat, construindo uma imagem em sua mente da forma exata que quer viver. Mas lembre-se sempre: você receberá somente o que realmente esperar, não o que apenas desejar. Existem 3 etapas específicas para alcançar a prosperidade em todas as áreas de sua vida. 1. Crie uma imagem em sua mente
2. Submeta-se ao Espírito. Faça a sua parte e deixe que Deus faça dele. 3. Esperar de coração e alma que o Espírito lhe recompensará abertamente por sua fé. Espere por abundância. Encerro por aqui o capítulo 5, agradecendo a sua presença aqui comigo no canal. Eu sou a Andréia Quintão, obrigada por estar comigo até aqui, espero que esse conteúdo esteja te ajudando. Compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário e aguardo você no capítulo 6 do livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Obrigada e até lá.